Já faz bastante tempo que eu ando refletindo sobre o que seria a existência, o que seria a realidade. Eu venho chegando a conclusões bastante excêntricas e bastante diferentes do comum. Existe uma pessoa chamada Bob Navarro que falou uma coisa muito interessante sobre a existência, sobre o que seria a realidade. É mais ou menos como uma tela em branco aonde você pode desenhar tudo o que você quiser. A primeira vez que eu ouvi essa frase eu fiquei muito pensativo, porque de fato, se você realmente quiser, você pode fazer da tua existência aquilo que você realmente quer. Você pode pegar essa tela em branco e fazer uma verdadeira pintura, uma pintura que pode ser considerada uma obra-prima ou pode ser considerada um fiasco total. Mas quando a gente olha ao redor, quando a gente põe o pé na rua, a gente vê como as coisas funcionam dentro dessa realidade na qual estamos presentes nesse exato momento, nessa dimensão aqui. Existem várias regras, existem várias, entre aspas, cláusulas pétreas que exercem um incrível controle sobre a humanidade presente nesse planeta. Desculpa, porque eu acabei de tomar café, vai dar vontade de arrotar. A gente pode analisar a questão das religiões. A religião é uma coisa muito interessante porque ela fornece o pano de fundo primordial da modulação da realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem crença no budismo. A mente dessa pessoa fará com que a realidade seja modulada para com as instrumentações budísticas. Ou seja, a pessoa vai ver o Buda em todos os lugares, a pessoa vai encontrar coisas, vai encontrar referências, vai encontrar confirmações de que a doutrina que ela segue realmente contém a verdade, verdade com V maiúsculo. A pessoa vai abrir um livro e vai se deparar com uma frase que ela leu no livro que fala sobre o Buda e vai considerar aquilo como uma sincronicidade, como que uma revelação de que o caminho que ela trilha é o caminho correto. E por que isso acontece? Assim como em qualquer outra religião, por isso que todos os religiosos sempre afirmam que a religião dele, que a religião deles é a religião mais verdadeira de todas e as outras religiões são todas uma fantástica ilusão repleta de mentiras. Por que isso acontece? Porque de fato a religião dele ou deles contém a verdade mais verdadeira de todas, o caminho correto a ser seguido. Porque ele transformou a realidade dele sob a égide daquilo que a mente dele acredita que é real. Aquilo no qual a sua mente realmente crê que é real se tornará uma realidade totalmente factível para você e para a sua existência. Aonde a gente pode chegar com isso? Isso é uma coisa realmente
extraordinária. Se todos os seres humanos tivessem a consciência desse poder criador, com certeza a gente não estaria nessa situação deplorável que vivemos nesse planeta. Se é que o planeta Terra realmente seja um planeta. Eu tenho lá minhas considerações quanto a isso, mas no próximo vídeo eu falo mais a respeito. É porque existe um outro fator. A realidade, como eu disse agora há pouco, possui uma constituição altamente modificável. Você pode configurar as programações que forjam a sua realidade ao seu bel prazer, porque o que comanda é a tua consciência, a tua mente. Mas eu não gosto muito de usar a palavra mente, porque a mente está muito associada com o pensamento, e não é o pensamento que cria, mas a consciência. A consciência que possui esse poder criador infinito. Ou seja, naquilo que você posiciona a tua consciência, sob o manto no qual você veste a sua consciência, é sob aquele manto, é nas tessituras daquele tecido que a sua realidade será constituída. Mas existe um outro porém. Acho que eu falei outro. Existe um outro porém. Quando você está imerso numa coletividade, a realidade que prevalece costuma ser, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, costuma ser a realidade vigente, imperante na respectiva coletividade na qual você faz parte. O que isso significa? Significa que a matéria consciencial mental da coletividade na qual você está inserido precisa ser superada por você ou pelo grupo que você faz parte. Precisa ser superada por você a nível mental consciencial, para que você de fato consiga criar a sua própria realidade. Porque tudo é sempre uma questão de energia. Se você coloca uma energia menor, você não consegue obliterar em cima de uma energia maior. A gente pode ver um exemplo muito básico disso. Se você tentar empurrar um caminhão com a mão, é muito provável que você não consiga locomovê-lo por uma distância considerável. Se é que ele se locomova, se é que ele se mova. Por que isso acontece? Porque a tua energia não predomina sobre a energia presente naquele caminhão. Só um momento que eu vou arrotar de novo. O caminhão, na sua realidade, está dentro de um formato material de constituição atômica inerente a essa presente realidade aqui, mas por detrás daquela materialidade do caminhão existe toda uma rede energética, existe uma energia por detrás daquela matéria. E a energia que você está colocando para mover aquele caminhão é uma energia diminuta ante a energia daquele caminhão, ou seja, você teria que ser o Hércules, teria que ser o Hulk para conseguir mover aquele caminhão com as mãos, entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso o exemplo que eu queria falar.
Ou seja, você está aqui presente no planeta Terra e existe esse sistema bizarro implantado nessa civilização que é justamente para aprisionar a consciência das pessoas numa realidade fabricada por outras criaturas que não a humanidade. Isso soa como teoria da conspiração, soa como qualquer maluquice, mas é a mais pura verdade. Não há como negar isso. Qualquer imbecil que consiga enxergar um pouquinho vai olhar para o lado e vai perceber que a vida que a gente leva, esse sistema vigente no planeta Terra, é de uma manipulação, de uma imperatividade absurda. Ou seja, a realidade que vivemos nesse planeta não é uma realidade fabricada por nós, é uma realidade fabricada por outrem, e essa realidade que eles fabricaram, essas diretrizes, fabricaram a nossa posição de consciência de modo a travá-la nesse respectivo lugar que é a realidade do planeta Terra. Ou seja, criou-se essa realidade maluca no qual estamos nessa civilização, alimentou-a com a matéria consciencial de toda essa coletividade humana, os 7 bilhões, ao menos em carne e osso, que estão aqui. Todos eles alimentam há milênios essa realidade e sustentam essa realidade acreditando piamente que o que é real é isso o que está posto nesse planeta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se nós realmente quisermos criar a nossa própria realidade, existe sim essa possibilidade. Essa possibilidade é totalmente tangível, é totalmente possível. É algo que realmente pode ser realizado. Porém, é preciso superar toda essa matéria mental, toda essa fabricação consciencial de toda uma humanidade, de toda uma energia que está aí há milênios a fio. Ou seja, é uma tarefa quase impossível. Pouquíssimas criaturas que vieram aqui conseguiram criar a sua própria realidade. Jesus é um exemplo muito bonito dessa possibilidade. Por que Jesus conseguia fazer todas aquelas façanhas? Porque ele conseguia andar na água, porque ele conseguia transformar água em vinho, porque curava leproso, como é que ele fazia um cego de nascença enxergar tudo da noite para o dia. Porque Jesus é uma criatura que possui um domínio mental, que possui uma força consciencial assombrosamente descomunal. É algo que transborda totalmente o reino humano, é uma coisa avassaladora, de modo que um simples pensamento dele cria qualquer coisa que ele queira. E por que isso acontece? Porque a matéria mental, a força consciencial de Jesus é de um poder tamanho. E tá ventando aqui, acho que vai virar o tempo. Tomara, fazendo um calor do caralho. Bom, Jesus só conseguia fazer aquilo porque a força consciencial dele era de um poder tão estrondoso que era capaz de superar facilmente toda a egrégora mental consciencial
toda a constituição de realidade de 7 bilhões de criaturas. Naquela época era menos, mas existia uma humanidade presente no planeta Terra. Então, é tudo uma questão de realmente você ter a consciência de que a sua consciência é capaz de criar e ter a consciência de que a sua consciência precisa estar num nível de poder avassalador para conseguir superar a realidade vigente desse planeta, dessa civilização, de modo a ter mais energia do que a energia que alimenta essa realidade no qual 7 bilhões de criaturas alimentam todos os dias durante milênios a fio. Uma coisa muito interessante também que eu andei refletindo é sobre o sistema predominante no planeta Terra. Não sei se eu vou entrar em muitos detalhes agora, mas é bom falar um pouquinho só para entender como funciona essa fabricação de realidade. Essa é uma coisa muito óbvia, esse processo é extremamente nítido, mas 99,9999% realmente não consegue observar isso. Eu já consegui observar certas coisas aqui e acolá, mas esse cara chamado Bob Navarro realmente me mostrou esse processo com riqueza de detalhes, que é o seguinte: quando você nasce, já existe todo um roteiro da tua vida pré-estabelecido, já existe todo um script no qual você deverá seguir à risca sem questionar. E esse roteiro é a programação de forjação de realidade na qual você estará inserido e na qual você tratará de servir e alimentar. Então, com 5 anos de idade, te matriculou numa escola essa que você ficará até mais ou menos os 17 anos, ou seja, você ficará 12 anos da sua vida só sendo obrigado a absorver assuntos e diretrizes e programações mentais que os controladores do sistema farão você absorver. Depois disso, você já estará totalmente imerso no padrão consciencial da massa, de modo que você jamais suspeitará que exista qualquer coisa além do que se vê na vida cotidiana. Você jamais suspeitará que a realidade, que a existência é uma coisa infinitamente mais ampla do que aquilo que está posto para você viver. Porque você vai olhar para o lado, você vai ver todo mundo levando a mesma vida, todo mundo pensando as mesmas coisas, todo mundo conversando sobre as mesmas coisas, todo mundo completamente enredado a um processo de clonificação em massa. Você não vai encontrar quase seres realmente humanos, mas você sempre vai encontrar a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E se você tiver alguma capacidade de reflexão, você vai se perguntar se você está vivendo entre humanos ou vivendo entre robôs. E é por isso que a vida se tornou algo tão assombroso, algo tão complicado de ser vivido aqui nessa presente realidade. Porque a forma como construíram essa realidade é uma forma
é uma forma que faz as pessoas realmente ficarem totalmente despidas de liberdade. É uma... Não gosto muito de usar essa palavra, mas eu não vejo nenhuma outra palavra que traduza melhor a essência dessa realidade predominante do planeta Terra, que é uma prisão. É uma prisão, não tem outra palavra para descrever. É uma prisão onde algumas criaturas engendraram essa prisão de uma forma incrivelmente impecável. É algo assim, mais do que perfeito. Não tem palavras para descrever a perfeição desse sistema. Que no fim das contas, o que é esse sistema? Ou a Matrix, né? Como costumam falar. O que seria essa Matrix? A Matrix é nada menos do que um processo de engessamento consciencial. É nada mais além disso. Essa realidade da Terra só é assim porque as nossas consciências estão posicionadas no local onde fizeram que as posicionemos. No dia em que a gente descobrir isso, no dia que a gente ganhar uma luz a respeito disso, a gente, que eu digo, toda a humanidade, porque meia dúzia de gato pingado ali, meia dúzia de malucos ali, não vai resolver esse problema, porque vai ser aquela coisa da formiga tentando levantar um rinoceronte. Se bem que tem algumas teorias que dizem que a formiga é capaz de levantar um elefante, mas eu nunca vi isso na prática acontecendo. Então, no dia em que toda a humanidade adquirir essa tomada de consciência de que ela é quem cria a sua própria realidade, de que a existência é uma tela em branco, onde podemos pintar qualquer coisa, aí toda essa Matrix despencará como se jamais houvesse existido. E sempre quando eu penso nisso, nessa possibilidade, eu sou tomado por um frenesi tão intenso, mano, que é como se a minha mente estivesse posicionada num outro lugar. É como se houvesse asa nos meus pés, em vez de caminhar eu flutuasse. É como que o eco de muitas águas estrondando dentro do meu coração. Porque eu acho que a humanidade, por mais burra e altamente manipulável que seja, eu acho que no fundo nenhum ser vivente merece viver essa vida que os seres humanos do planeta Terra vivem. E o mais absurdo disso é que a própria humanidade parece até gostar dessa vida, a maioria das pessoas. Bom, apareceu um caminhão aqui que vai fazer um barulho considerável. Eu tenho mais algumas coisas a falar a respeito, mas vou deixar para o próximo vídeo. Valeu, é nóis.